Boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição do dia 14 de janeiro, neste segundo programa de 2025. Vamos falar sobre a Lei dos Solos. É o primeiro tema que trazemos para o programa de hoje. Boa tarde, Filipe Palma e Miguel Louro. Aqui estamos para abordar mais alguns temas, alguns mais abertos, mas que nos fazem pensar a todos e, essencialmente, pensar sobre o local onde vivemos e que políticas vão sendo feitas. Começo com esta nova Lei dos Solos. Tantas vezes que é falado, o preço, o custo do solo dos solos e dos lotes para construir casas, e a lei vai mudar. É uma lei que facilita a construção em solos rústicos, mas tem críticas de mais de 600 especialistas e antigos responsáveis políticos que dizem numa carta aberta que esta medida não vai resolver a crise da habitação. Há vários argumentos, mas, Filipe Palma, esta nova lei dos solos, ao colocar os solos rústicos disponíveis em determinadas circunstâncias para a construção, pode contribuir para o quê? Bem-vindo. Olha, Luís, boa tarde a si, àqueles que nos ouvem, e um cumprimento especial ao meu companheiro de todas as terças-feiras aqui de discussão aberta, usando os seus termos, discussão aberta e nem sempre consensual, mas é assim que deve ser. Se estivéssemos todos de acordo, isto era uma chatice. Também não tinha piada, não é? Não tinha piada nenhuma. Bom, dito isto, permita-me recuperar só ligeiramente. Não é um tema fácil. Acho até que é um tema que não merece ser discutido superficialmente, e eu não sou de maneira nenhuma um especialista, mas recupero aqui um pouco uma fase do meu passado quando estive ligado à Direção Regional do Ambiente. E a proteção do ambiente, e nomeadamente também a defesa da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, a proteção dos leitos de cheias, que foi nomeadamente aquilo que há pouco tempo na zona de Valência aconteceu, construções em leito de cheia. Portanto, são temas muito complexos e que não se compadecem portanto, eu peço desculpa da ligeireza com que, obviamente, no tempo que temos e no programa em que estamos, o assunto é discutido. Mas vamos tentar discuti-lo o melhor possível. Vamos lá ver. O que aconteceu foi uma lei de 2015, ainda do governo de Passos Coelho, foi alterada. Portanto, havia um regime jurídico de instrumentos de gestão territorial e agora houve essa alteração. Já tinha havido uma alteração no tempo do governo do Partido Socialista. E é o primeiro ponto que eu gostava de referir, porque há aqui, ou há uma tentativa de confusão das coisas propositadamente. A alteração proposta, que não chegou a ser lei, pelo Partido Socialista, tinha questões comuns do uso do solo, nomeadamente em algumas partes não leito de cheia, que esta também proíbe, não zonas de parques naturais, não sei o quê, que esta também proíbe, mas tinha um ponto fundamental e que diverge, e que faz, na minha opinião, toda a diferença. E que é, só podia ser por promoção pública, iniciativa pública e não iniciativa privada. E esta abre não só a alteração toda, como também a toda e qualquer iniciativa. O que permite, e só com a iniciativa das câmaras, por muito respeito que eu tenho à autonomia do poder local, não me parece ser boa ideia, de maneira nenhuma. O próprio Presidente da República, Marcelo, promulgou a lei, mas não deixou de dizer, isto, a coisa, como é que ele disse, que eu até tiro, promulga, mas diz, é um mentor significativo em matéria de ordenamento e planeamento do território. Ou seja, se é um mentor significativo em matéria de ordenamento e planeamento do território, então mais valia não ter promulgado, porque isto é forte aquilo que aqui está a ser dito. Por outro lado,
E esta parte é a parte onde eu não tenho visto essa discussão, mesmo em programas de televisão, é que já houve sobre isto, em termos de debates diversos partidos, deputados de partidos diversos. Eu gostava mais que se focasse a questão no seguinte. Primeiro, não temos falta de solo urbano. Então, se não temos falta de solo urbano, porque é que estamos a alterar a lei para permitir aumentar o solo rústico e urbano? Não há falta de solo urbano, dizem as estatísticas. Segundo, há alguns centos de milhares de casas vazias e devolutas. Então, há programas com fundos comunitários que permitem a atuação sobre essas casas vazias e devolutas, na sua recuperação e regeneração. Também, então, não é preciso estarmos a aumentar o solo urbano e transformando rústico. E depois, há uma outra questão que essa sim também me faz muita confusão. Podia haver falta de solo urbano e, portanto, necessidade mesmo, e até admito, em termos dos preços das casas, disto, daquilo, a bondade possível, admitindo com bondade tudo pelo melhor, até admito que possa haver sítios onde seja necessário aumentar o solo urbano, transformando rústico em urbano. Então que pusessem na lei a contiguidade, ou seja, eu neste momento tenho o perímetro urbano que acaba aqui, preciso de aumentar o que faz fronteira, aumento por aqui e decido por aqui. Mas não, permite-se o salto a pocinhos, os saltos das lepres. Acaba aqui, agora a seguir continua rústico e a seguir, por um interesse qualquer, que eu não sei qual é, passa para o urbano. Basta a Assembleia Municipal dizer que quer assim. Portanto, a exigência, onde fosse extremamente necessário, a exigência da contiguidade com aquilo que já é perímetro urbano, parece-me também fundamental e não está defendido também. Miguel Louro, boa tarde, bem-vindo. Esta nova lei dos solos vai ajudar a que o preço da habitação se reduza, ou está aqui mesmo a correr-se o risco da tal entorse no planeamento do território, como o Filipe citou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Ora, boa tarde a todos. Cá estamos nós mais uma vez. Os temas de hoje vão ser um bocadinho maltratados. Acha? Acho. Nem você nem eu percebemos nada disto. Percebemos pouco, pelo menos. Percebemos muito pouco. Sim. Mas uma coisa a gente percebe. É que os gajos que têm a responsabilidade de pôr isto a andar para a frente também não querem que isto ande para a frente. Estão sempre a dar toques para o lado e para trás e para trás e para o lado. Ou seja, os interesses que o Filipe deu um toquezinho agora, quando falou, os interesses dão cabo de tudo. O país, a gente vem aqui todas as semanas falar e todas as semanas atiramos para o ar as corrupções, as pequenas e as grandes corrupções, os interesses, os dinheiros, os partidos. É sempre a mesma coisa. Isto é comum a todos os temas. Não é? Portugal viveu, já de antes do 25 de Abril, da indústria do cimento, das urbanizações, das construções. É daí é que vieram algumas das fortunas daquela época e agora é igual. E isto tudo tem a ver com interesses sobre terrenos. E continua tudo igual. Antigamente, os promotores da legalização dos terrenos compravam terrenos rústicos. Se as câmaras deixassem construir, eles aprovavam e construíam. Se as câmaras não deixassem, eles vendiam para clandestinos. Faziam-se... Os bairros à volta de Évora, se calhar, são todos clandestinos. Ou foram legalizados posteriormente. Depois foram legalizados a posteriori. Os bairros à volta de Lisboa é igual. Os bairros à volta do Barreiro, onde eu vivia e tinha um bocado mais conhecimento de causa. Não tinha idade para ter, mas tinha, por razões de família.
era tudo feito sempre com jogadas. Comprava-se terrenos, dividia-se aos talhões, as pessoas construíam casas, era tudo ilegal. Depois legalizavam a posteriori. E agora continuamos na mesma. Completamente na mesma. Uma Câmara eleita promove imediatamente um PDM. Faz o seu PDM. Ou seja, anula o PDM anterior, por razões que mais sabe a gente quais são, não é? E depois a seguir um PDM a seguir. Depois a seguir um PDM a seguir. Isso não é bem assim. É quase. Não é bem assim. Mas é quase. Ó Filipe, eu é assim. Sabe quantos hectares é que eu tenho dentro do perímetro urbano? Sabe? Onde é Estremoz? Em Estremoz. Não faço ideia. Pois, não faz ideia. Há 30 anos atrás chegou lá o Carrilho da Graça, o arquiteto, que foi quem fez o PDM naquela altura, e localizou a zona mais importante urbanizável da cidade dentro de minha casa. Era o sítio melhor por todas as razões e mais algumas. Sabe onde é que ele está agora? Foi totalmente despromovido. Já foi urbanizado, já foi urbanizável, agora já está... Ou seja, está sempre a mudar. Já está rústico outra vez. Agora já é rústico outra vez, ou se não é rústico é reserva não sei de quê, e depois é isto, e depois é aquilo, e depois é aquilo outro. Pode ser Renorren, sim. Está a perceber? Eu como dono daquilo, se eu avanço para a urbanização daquilo como o Carrilho da Graça achava que devia ser, já estava mais que falido. Porque as coisas deixam de ser rústicas, passam a ser prediais, os impostos passam a ser a doer, se a gente vende os lotes, tudo bem, se não vende, tem que pagar impostos da coisa estar loteada, enfim. As complicações que o Estado arranja para cima dos donos das terras são muito possíveis de acontecer. Se a coisa corre tudo bem, o dono da terra fica rico. Se a coisa não corre totalmente bem, o dono da terra vai à falência. E entrega aquilo ao banco. Estás a ver? E eu agora pergunto, quem quer construir uma casa dentro do perímetro urbano de uma cidade, porque é que não há de ser livre? Desde que possa ser aprovado o seu lote de terreno, porque é que não há de fazer uma casa? Mas está se estiver no perímetro urbano, pode. Não pode. Não pode, desde que obedeça. Só pode se. Não, desde que obedeça depois às xércias, às alturas e não sei o quê. Há condicionantes. Claro que há condicionantes. Eu também Isso é o normal. Eu também sou a favor da oferta. Tem que haver oferta. Para os preços não serem especulados, tem que haver oferta. Uma pessoa chega a uma cidade, então a oferta de terrenos... Uma das críticas que é feita a esta lei é que podia aumentar a especulação. No seu entendimento é o contrário. Quanto mais terrenos houverem em oferta, mais baratos os terrenos são. Agora, não podem oferecer os mesmos terrenos no mesmo sítio. Quer dizer, aquele comprador não quer um terreno naquele sítio. Por qualquer razão. Está dentro do parque industrial, porque não tem vista nenhuma, porque está num buraco, porque não está ao pé das escolas, nem do hospital, nem disto, nem daquilo. Por qualquer razão. Não é? A pessoa tem que ter uma oferta de terreno para seu gosto. Mas as câmaras não é. As câmaras olham para as propriedades e fazem urbanizações a bater com os limites das propriedades. Uma pessoa constrói com um índice de ocupação brutal. O indivíduo que está ao lado é que dá o espaço verde para aquela urbanização. Mas já era assim antigamente. Mas ver, não pode ser. Quer dizer, andamos constantemente ao sabor das opiniões, das forças, dos partidos, das pessoas, do isto, do aquilo, daquilo outro. Filipe, é uma confusão. Um dos motivos é de aumentar a oferta para que se possa construir mais. Mas eu vou buscar aqui um caso particular de uma entrevista da semana passada aqui na Diana, do Presidente da Câmara do Alandroal, que disse que tem lotes à venda por 5 mil euros. Os lotes estão lá, os terrenos estão lá. Os lotes são da Câmara? Eu percebi que sim. Eu também percebi que sim, mas fiquei com eu ouvi esse programa. Mas depois que os compra acaba por devolvê-los porque não tem acesso ao crédito para construir uma casa. Isso é aquilo que eu dizia quando iam enforcar os miúdos, dar-lhe o tal crédito bonificado até aos 30 e tal anos sem impostos. Mas isso, vamos lá ver, reforço aquilo que disse anteriormente. Não estou a dizer que estou em desacordo com muito daquilo que o Miguel disse, não é isso, mas reforço o que disse anteriormente.
Primeiro, todas as estatísticas nacionais dizem que não há falta de solo urbano. E, além disso, há centenas de milhares de casas devolutas Filipe, e agora, desocupadas. mas poderá faltar Portanto, solo urbano em determinadas zonas do país e não noutras? Que sofrem maior pressão da procura, evidente, por exemplo? É evidente que passa por aí. Mas também, não onde há essa pressão, é também onde há as últimas estatísticas, eu não quero errar, mas as últimas estatísticas falam em 700 e tal mil casas, fogos devolutos ou desocupados. Mas têm dono. Eu não estou a dizer que não têm, é evidente. Alguns serão também propriedade pode pública. ter uma ideia para a sua coisa. Pode, mas está claramente portanto, no perímetro urbano. Sim. E se for, vamos lá ver, a questão estamos a falar dos jovens e da questão da procura de casa e dos preços. Nomeadamente aí o João Grilo vai por aí quando depois tem os lotes, mas depois não tem para construir. Portanto, porquê é que não se diz assim? Têm donos, e senhor, eu não quero expropriar as casas das pessoas, mas posso dizer-lhe assim, meu amigo, há aqui um programa que o município tem com apoios comunitários, que o meu amigo recupera a casa toda e transforma a não sei quê em habitação, em renda acessível não sei quê, e a sua casa fica recuperada, custa-lhe 1 milhão de euros, mas entretanto, isto com os apoios dos fundos comunitários, se calhar com 100 mil euros pedidos a 10 ou 15 anos, você fica com um investimento de 1 milhão de euros para renda acessível. E eu digo isto reproduzido pelo país inteiro, em vez de irmos para isto. Mas, além disso, ainda digo outra coisa. E aí eu reconheço, o Miguel às vezes critica-me nesse sentido, não é bem de partido, mas eu tenho mais, não quero dizer sensibilidade política, porque isso era ofensivo para ele, mas não é isso. Não. Eu ligo mais à questão política da questão. Não me parece de bom senso político, independentemente das questões que já levantei de porque é que não concordo, de bom senso político, a 7 ou 8 meses das eleições autárquicas, estar a fazer este tipo de lei que pode, eventualmente, promover alguns caciques locais, e isso eu sou completamente contra o caciquismo local, que existe. É diferente de dizer que toda a gente é corrupta. Não é. Não é toda a gente é corrupta, até porque eu estou convencido da bondade das coisas primeiro. Agora, a influência do cacique local existe e isto pode servir para aprovar um empreendimento aqui, outro ali. Era preferível deixar passar as eleições. Miguel, acha que isso pode acontecer? É assim, a gente não para pode fugir à democracia. A democracia veio dizer que isto de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5, ou logo é que tem que haver eleições. 4 em 4. 5 em 5 é um não pode agora 5 em 5 é só a República, o Presidente da República, os outros é 4 em 4. Pois, é uma chatice até para isto das casas. Porque um ano e depois é um ano e depois é isto e depois muda, é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, está sempre a mudar, as coisas estão sempre a mudar, temos que criar aqui uma coisa que possa ser sustentável durante 20 anos ou 30 anos, não podemos andar sempre a mudar, não pode ser o PDM sempre a mudar, não pode ser isto é o melhor que há aqui na zona e a seguir vi dizer que é o pior. Pronto. Quanto àquilo que já falou 2 vezes o Filipe, eu estou inteiramente de acordo consigo. Os centros históricos das cidades, a maior parte deles estão a morrer. E estão a morrer porque ninguém quer viver lá dentro. Ninguém querendo viver dentro dos centros históricos, os comércios também não funcionam. E, portanto, os prédios estão abandonados. Pronto. Tem que se inverter esta lógica. Está a perceber? Como é que se inverte esta lógica? É com o poder local a participar positivamente para que esta lógica se altere. Não pode ser o engenheiro da Câmara a chatear, o fiscal da Câmara a chatear, o arquiteto da Câmara atão. Esses atão, quer dizer, não têm limites. Fazem o que querem. 10 petazinhos de caca.
Percebe? Isso tudo tem que mudar. No dia em que as câmaras ajudarem os proprietários ou os possíveis clientes futuros para as casas a fazerem a sua obra, a gente vai, se calhar, resolver o problema. Contribui para a solução. Exatamente. No outro dia, eu já disse isto até aqui no nosso programa, visitei um amigo meu que comprou uma casa dessas onde já ninguém quer viver. É? Com pouca qualidade. O jovem não quer viver naquele tipo de casa. Ele comprou a casa. E no local? Barata. Comprou a casa barata porque a casa estava ao abandono. Tipo de casa e local também, onde ela está. O local... O jovem é muito esquisito agora. Sim. Não, mas ouça... Se não tiver acesso... O local não valia nada. O local não acrescentava mais valia nenhuma à coisa. A casa também não. Ele compra a casa barata, arranja um arquiteto bom. Um arquiteto bom não quer dizer que seja caro. Quer dizer que tenha bom gosto. Isso. Que tenha capacidade de fazer aquilo que o cliente quer. O cliente, se é o jovem, querem coisas hoje diferentes do que queria o avô e o pai. E como é a dúzia de obras baratas, não sei se respeitou o regulamento todo da Câmara, mas os regulamentos têm que mudar. Está a perceber? Não há razão nenhuma para continuar a implicar com as cotas e com as banheiras. O moço vive lá ou não vive? Conclusão, vive lá ou não? Ouça, fez a casa mais gira que você possa imaginar. Eu quando entrei na casa, disse, como é que este gajo vai viver para aqui? Entrei dentro da casa, e vim de lá a pensar, como é que é possível estar uns centros históricos abandonados quando isto é fácil e é barato de fazer esta mudança? Qualquer jovem quer viver numa casa daquelas. Está a perceber? E se revitalizarmos os centros históricos, estamos a fazer tudo. Se calhar já não é preciso ir pescar os tais solos comprometidos com reservas ecológicas e agrícolas e leite cheia e 30 balinha. Mas é que as câmaras não ajudam nada. Então, as câmaras, a única coisa que ajudam é dar emprego. E um emprego que mata a Câmara. As câmaras não têm dinheiro para contratar técnicos competentes. O técnico é uma besta, mas fica lá vitaliciamente até ao fim da vida, a mandar no departamento porque é o técnico mais antigo e é uma besta quadrada. Está a perceber? Isso tudo tem que mudar. A Câmara não pode ter 1.200 trabalhadores, entraremos num outro debate sobre carreiras no setor público, num outro tema. Mas independentemente disso, há uma coisa. Aquilo que o Miguel disse conduz a outra coisa que tem que ver com isto. É que a história de ser tudo tratado ao nível local. Tem que haver fiscalização e superintendência de nível superior. Que superior às autarquias? Exatamente. Era bom que não fosse que possa olhar para todo o território. Não, as CCDRs têm parte destas funções. Outra coisa é se as aplicam bem, ou se os que lá estão são isto e aquilo, como você diz, e eu não digo, porque muitos foram meus colegas. Não é isso. Mas a gente não pode dizer as coisas dos colegas. Mas ouça, agora, que não pode ser ao nível do poder local questões destas, sem mais nenhuma superintendência e fiscalização, não podem. Então, mas há regulamentos. Não tenha dúvida. O país tem regulamentos. Não tem. Então não tem uma Constituição. Então abaixo da Constituição não tem. Aliás, as CCDRs deviam ter muito mais poder que aquilo que têm. Vamos partir para outro tema. Se forem competentes. Temos de partir para outro tema dentro do nosso programa, nesta conversa franca. Falamos sobre a atratividade regional do Alentejo. Pergunto eu se ela deve ser repensada. Pelo menos a OCDE tem feito diversas propostas em várias regiões do país, não só aqui no Alentejo. O Alentejo que tem a segunda produtividade mais elevada do país, apenas atrás de Lisboa. No entanto, a contribuição do Alentejo para o PIB nacional é a mais baixa. Filipe Palma, que talento, que pessoas devemos ter na região ou pensar em atrair para a região para fazer com que ela se desenvolva? Ou pelo menos fazer com que as cá estão, as melhores, ou os que nos interessam, não se vão embora? Eu vou só ainda... O Filipe, pela sua formação universitária, podia esclarecer um bocadinho a pergunta, porque eu próprio não sei
Epá, o que é que isto quer dizer? Somos os mais produtivos em quê? E depois somos os que menos somos os que contribuímos produzimos, para o... somos os o que quê? mais. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, se o Filipe me permite, Com certeza. que cada um produz mais riqueza, cada trabalhador é dos que produz mais riqueza no país. No entanto, Não acredito. somos tão poucos Não poucos acredito, que isso tem que ser falso. o total é um valor baixo. Isso tem que ser esclarecido ou então é A falso. produtividade normalmente é calculada pelo número de trabalhadores pelo valor de faturação de uma empresa. O Alentejo tem uma particularidade que até a Galp ensina, que ajuda bastante aqui nos números, mas vamos lá. Sim, mas a questão não é essa. O produto interno bruto. O produto interno O bruto. produto interno bruto regional é fraco Em relação porque, ao total Porque nacional. somos poucos. E porquê é que é fraco? É fraco porque a gente tem poucas empresas, pouco isto, pouco aquilo. Mas os que o produzem são muito produtivos. Eu não acredito nisso. São. Vá ali à Taiko e à Embraer e à Tekever. Não sei se é daí, professor- depois a seguir está a lista dos serviços e ainda está lá a Embraer nenhuma, estão em último lugar. À cabeça da lista está, diga lá, está aí a Mas isso lista. é das atividades, das atividades atividades. existentes na região. É o Estado. O maior número de As atividades. é o Estado, quase tudo. É o Estado, é. Mas isso Está aí é a outra lista. coisa, é o contributo para o produto interno regional. E os serviços, nomeadamente a questão do Estado, os serviços, portanto, as finanças, a educação, a saúde e coisa, A polícia. a polícia, coisa, fazem com que o rendimento da região seja fruto a maior parte vem daí, não da indústria. Mas, Então onde é portanto, que está a produtividade? não, a produtividade é outra coisa. Pois é, mas eu também... Mas que talento devemos ter, Filipe? Devemos pensar nisso mesmo ou não? Ou deixar a coisa na livre mão do Adam Smith Não. e do mercado? Eu acho que, pois aí é que não, como é que eu hei de dizer? Eu sou um regionalista convicto. E oxalá pudesse, daqui a pouco tempo, que não vai acontecer, poder estar em debates como Eu já propus a independência do Alentejo. você como bem, já não sei quando é que foi o referendo. 99 terá sido? O Não referendo sei. da regionalização Sim, foi por para aí aí. em 98. 98, 99, Sim, provavelmente. 98. Século XX. Acho que foi Ainda 98. assim. Belos debates que eu tive nessa altura, até na Antena 1, e com a curiosidade, por exemplo, do meu camarada Carlos Zorrinho estar de um lado e eu estar do outro. Porque eu defendia a regionalização com o Baixo Alentejo diferente do resto do Alentejo. Ou seja, defendia com um mapa diferente. Ele defendia a regionalização com um Alentejo único, a exemplo do PCP também. E eu debatia contra ele e contra o Rogério de Brito, que na altura era presidente de Alcácer, etc., que eu também era para a regionalização e explicava-lhe o porquê que no Baixo Porquê que Alentejo separava o Baixo Alentejo? separava por causa do centralismo de Évora. Se a gente combate o centralismo, aqui combate-se também. Mas isso era em 98. 98, 8 de novembro de É há 1998. 26 anos. Nada como ir Eu não- em busca Eu não da defendo informação. isso hoje, atenção. Defendo a região. 27 já vai a caminho de Eu hoje 27 defendo anos. uma região Alentejo. E é fundamental que haja. Ora, começámos a dar passos nesse sentido. Eu já lá vou à pergunta. Isto tudo tem que ver com a pergunta que fez. Porque é a partir daí... Como dizia, acho que é na Bíblia, no princípio era o verbo, aqui há sempre um princípio. Qual é o princípio? Começaram, com a reforma do António Costa, por tentar dar maior, sem regionalizar, porque tem que haver referente segundo a Constituição, sem regionalizar, tentar dar maior poder às CCDRs. Para isso, até que se começou por haver um colégio eleitoral que elege o presidente da CCDR. E esse colégio eleitoral tem todos os presidentes de Câmara, todos os vereadores dos 47 municípios, todos os vereadores, todos os membros da Assembleia Municipal, incluindo os presidentes de Junta de Freguesia. Isto só no universo político. São cerca de 1.500 pessoas, assim, apesar de tudo,
é um passo no sentido da democracia. Para isso, a seguir a isso, tem que haver não sindicatos de voto partidário, como há nestas coisas, mas debate entre candidatos que apresentem o seu programa eleitoral. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, no centro, no norte, no Algarve, não sei o quê, houve um candidato e houve 1000 e tal gajos que não quiseram abster-se, que foram votar. 1000 e tal, depende dos municípios. No norte são 90 e tal, em vez de 47. No centro são 100. Portanto, foram votar num candidato. Por acaso aqui o Alentejo teve 2 candidatos. Foi a única região onde houve 2 candidatos. Mas desses 2 candidatos não houve um debate público, um apresentar de ideias, o que é que diferenciava um do outro. Isso é obrigatório, porque no programa passado, em que eu falei que estávamos perante um 2025 super exigente, onde se começa claramente a falar de Presidência da República e de autarquias, esqueci-me para a região, e já lá vou outra vez ao tema do programa, para a região estamos no ano de uma exigência ainda mais importante, eventualmente. É evidente que para a Vedigueira é importante as eleições autárquicas, mas para a região a mais importante eleição que vai haver este ano é a do Presidente da CCDR, porque a seguir às autárquicas vai ter que haver eleições. Aqui e nas outras. No caso do Alentejo, temos os Espero 2 que candidatos haja, neste momento nas presidências, não é? O presidente e o espero que haja candidato mais que um derrotado agora é um candidato. vice-presidente também. Espero que haja mais que um candidato. Espero que haja debates e que apresentem aquilo que querem para a região. Ou seja, o Filipe está aqui a falar da Não, necessidade de debate talento público, também para a no gente setor saber o que é público. que pretendem. Mas não é o público que vota, que só votam Só os vota esse eleitos colégio pelo público. eleitoral, certo. Mas ao menos saber, porque isso evita o sindicato de votos. Eu sou do PS, vou votar neste que o PS diz que este é que é bom. Eu sou do PSD, vou votar neste Mas que o isso PSD é o que depois acontece. Mas se houver debates públicos, apesar de tudo, é Exatamente. diferente. É diferente. E até porque a força de toda a população, Sim. mesmo sem ter direito a Claro, voto, claro, claro. mas sempre Claro, tem peso. claro. E que me digam, independentemente, vamos lá Sim. ver. Para passar aqui ao Miguel, permite-me entretanto, que eu rapidamente. Não preciso falar que ele está a falar. Não, mas- Permite-me que eu Mas continue. precisamos Miguel, ter aqui alguma exatamente. dinâmica também no Então, discurso. mas deixe-me lá acabar. Se o Miguel me permite, deixe-me lá Permite? acabar. Não, até- Que é o seguinte. Porque eu estou à vontade, porque eu digo isto de sempre, desde sempre. Um presidente de uma CCDR com os poderes que tem agora, por exemplo, agora mais ou menos é conotado com o PS e o governo era PS, agora não é. O próximo até pode ser ou não do PS ou ser do PSD e o governo ser PSD. O presidente da CCDR tem que estar legitimado pelo voto e tem que ter a coragem de dizer o seguinte: primeiro está a minha região, e bater o pé ao Governo Central. Isso é a primeira Mas coisa. quando falou no tema anterior, você disse que acima das câmaras, poder regional, tinha Não, que... poder local tinha que haver o poder regional, que é a CCDR. Ok, você para Só na... regional. Você para na... Na regional. ou para em Na Lisboa? regional, Lisboa não. Ok. E tenho em termos regionais Mas agora me como é que está? saber enfrentar o poder central. Sem problema nenhum. E saber, nesse tal debate, dizerem-me assim, porque há uma coisa que deixou de haver ao nível da CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, é o nome. O nome diz Coordenação e Desenvolvimento Regional. Então, não há uma vice-presidência, uma direção de serviços ou duas, de prospectiva e planeamento que esteja por cima de todo o território e que diga onde é que vamos atrair e onde é que vamos tornar o território mais coeso, Mais desenvolvido. e mais competitivo. E mais desenvolvido. E mais competitivo. Deixamos tudo ao poder central, que não percebe nada disto muitas vezes, ou ao poder local, que só olha para o localismo. Não pode ser. E é isto que faz falta. E é por aí que começa a atratividade e a competitividade.
Dito isto, ainda tenho mais algumas coisas para dizer, Mas mas acho que vamos lá ouvir o Eu Miguel. não tem tenho direito nada a para dizer, não tenho nada para Não, dizer. o Miguel, eu acho que o Filipe nunca escutou a tese do Miguel Louro sobre a independência do Alentejo, que foi explanada aqui na Rádio Diana já há alguns anos. Mas era também uma provocação no sentido daquilo que o Filipe está a dizer. Mas era uma provocação, mas o Miguel também, daquilo que me recordo, enunciava alguns elementos e algumas características do Alentejo que não deixam de estar aqui, que estão, ao fim e ao cabo, aqui explanadas neste relatório da OCDE. A tal capacidade, apesar de existir pouco empreendedorismo, existir uma grande produtividade, ter um setor agrícola que é importante que representa aí sim 21% da riqueza agrícola nacional, e outros setores que têm bons desempenhos. Não é? Que pessoas é que precisamos para o Alentejo, então? Que talentos é que precisamos? Precisamos de todos. A gente precisa de todos os talentos. E precisamos de criar as condições para poder instalar qualquer tipo de iniciativa. Qualquer tipo. E penso que temos isso cá. Agora, eu tenho 5 filhos. Quais são? Só vive cá um. Dos 5 só vive cá um. Porquê? Porque dedicou-se à mesma coisa que eu, mais ou menos. Não é? Tem a empresa dele, não tem nada a ver comigo, mas também está na agricultura e vinhos. E então está cá. Mas a outra é médica, não está cá. O outro é economista, não está cá. E por aí fora. Porquê é que não estou cá? Porque é mais... Lisboa também não está tão longe assim do Alentejo, não é? Lisboa pega com o Alentejo. E as pessoas acham que têm uma vida com mais abertura, estando em Lisboa, têm acesso a mais coisas e se calhar coisas com outra qualidade. Eu acho que se a gente dinamizarmos... Tem uma coisa que se chama o anonimato da cidade, digamos assim, também é importante. Mas o anonimato depois com uma qualidade de vida inferior ao que podem ter cá. Eu acho que se a gente resolver o problema da escola, os miúdos têm que ter a melhor escola possível. Até à universidade, a melhor universidade possível. Eu acho que a Universidade de Évora está a dar passos nesse sentido. Mas ainda tem que, se calhar, crescer bastante. E melhorar bastante. E tem que criar outra mentalidade dentro da própria universidade. Eu acho que está a acontecer. Mas, se calhar, demora tempo. Saúde. Precisamos ter saúde ao mais alto nível. São coisas que os jovens hoje exigem ter na terra onde vivem ou uma acessibilidade fácil a essas coisas. Depois o resto a gente tem cá tudo. Dá a perceber? Empresas a estabelecerem-se cá. Quando as empresas vêm cá consultar quais são as condições que as câmaras lhe dão ou que a Comissão de Coordenação lhes dá, tem que haver uma abertura. É obrigatório, é papel da Comissão de Coordenação. Não tenho dúvida nenhuma. Completamente, tem que lhe dar uma abertura, tem que... Vá para cá. Mas o Miguel até Por aí tocou, se me é permitido, falou do caso da filha que é médica. Eu vou começar por aí, em alguns aspectos. O Hospital Central do Alentejo é fundamental para ser, na saúde, o mini Alqueva. O mini empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. Sim, o novo hospital pode ter um impacto Permite tremendo. virem os melhores, tornar-se um hospital de referência a nível nacional, sendo certo para servir a região, permite, com a qualidade dos serviços, trazer os melhores nas várias disciplinas da medicina e permite outra coisa ligada à Universidade de Évora. E temos a obrigação de insistir nisso até ao fim. Outra vez, papel da Comissão de Coordenação. Hospital Central do Alentejo, a seguir também, Escola de Medicina. Sem o Hospital Central, não. Com o Hospital Central, sim. A exemplo de Santa Maria, por exemplo. Vamos ver. Mas não, tem que estar planeado. É uma exigência, consegue-se ou não. Tivemos 50 anos para conseguir ter o EFMA e a barragem de Alqueva. Sem se lutar por isso é que não tenho de certeza. Depois a questão agrícola, para não falar depois do problema das secas, etc., a questão agrícola, a bondade e os números da produção agrícola, etc., deve-se a uma coisa chamada empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. Que também tem que ter alguém por cima a dizer assim: olival super intensivo, não.
Não, você está enganado. Eu não quero olival super intensivo. Não quer, mas você... Eu então. disse super intensivo, não disse intensivo. Não, mas isso super intensivo. Não. Sim. Portanto, sim, há sim. coisas, mas o que é facto é que o EFMA permitiu o aumento do PIB agrícola, do produto agrícola bruto. Porquê? Porque permitiu a diversificação da Filipe, você sabe da qual é a diferença de agricultura. rendimento de um super intensivo para um intensivo? Pá, paciência. Paciência Há nada. outros valores. As empresas não podem Há perder outros competitividade valores. Não, por, mas aí não perde, não perde. por razões dessas. Pere. Não pode. Depois, o aumento... É por isso é que não vem para cá. O aumento o aumento que está em curso, mas sem medo de Trump, sem medo disto, sem medo daquilo, dizer assim, o Porto de Sines pode permitir uma centralidade a Portugal. Toda a gente diz, Portugal está na periferia da Europa e está no sul, sudoeste e não sei o quê. Não. Portugal, com o Porto de Sines e com a geopolítica atual, pode ter uma centralidade fundamental. Vamos Isso, ver. isso é Alentejo. Deus queira. É um papel, já não digo do Governo Central, das forças alentejanas. Saber, ver... Então, Não assim. Mas é preciso que Mas- as grandes empresas Tá percebam bem. da utilidade de Sines. Mas, depois, e sabem. Não sei. Depois, você tem aqui 2 clusters como não tem em mais sítio nenhum do país. Tem o cluster dos minérios, não, o cluster, o reconhecido é o dos minerais. Nos minerais você tem a rocha ornamental, tem as pirites, tem não sei o quê. Isso tudo está no mesmo cluster. Esse cluster tem sede aqui, em Estremoz, na terra dele. Sede. A região centro queria levar a sede do cluster das rochas minerais e dos minérios, etc., que é tudo junto, queria levá-lo para a zona central e para a zona de Alcobaça Benedita e não sei o quê, que é onde dá as grandes empresas de cerâmicas e dos calcários, etc. Queria levar para aí. Eu aí posso dizer, que agora já posso dizer, foi graças à minha intervenção, porque esta malta daqui e coisa, achou que eu tinha razão naquilo que dizia, portanto, e não levaram daqui a sede do cluster quando o formaram, mantiveram no Estremoz. Nós não sabemos é aproveitar o facto de um cluster nacional de importância internacional ter a sede aqui na nossa região. Ninguém sabe. Mas porquê é que você não aproveita? Bom, ninguém sabe. Porquê é que não aproveita? Eu não. Não, eu porque é sou que, cidadão. porque é que a sociedade não aproveita Miguel, os então, recursos para que tem? concluirmos o tema. E sim. o outro cluster é o aeronáutico. O aeronáutico, sim. Você tem aqui a Embraer e a Mecatronic. Você tem o aeroporto de Beja, que já vai tendo uso de aeroporto, além de ter também uso de manutenções de aeronaves, etc. Você tem, não é o aeródromo de Porto de Soure. Você, ao lado do aeródromo... Tem um parque até industrial até Kevlar do setor. faz drones que vigiam a costa, que são vendidos à NATO. Não é para levar bombas na Ucrânia, é para vigiarem as costas, etc. Saem de Ponte de Soure. E a gente não aproveita isto. Isto é tudo cá, nosso Alentejo. Mas espera lá, para aproveitar tem que haver empresas, não é? Então tem que haver uma empresa. Mas num para país, atrair num país em que o pessoas... socialismo tem mandado nisto desde o 25 de Abril. Oh, mas não diga isso, que eu É, sou sim, tal e socialista. qual. Eu sou socialista e estou-lhe a dizer o caminho. Depois está-me a dizer o caminho, mas depois você, ainda eu não fiz a empresa, já você lá está em casa a querer cobrar. Não, Já você eu lá... não cobro nada. Já Eu sou um você... facilitador. Ouça, não, mas então não é socialista. Sou. Você pôs-se Sou, lá sou. junto daquela gente, mas não é. Sou. Não é. Convictamente. Ouça, pois é. Ouça, ainda a empresa não começou a andar, já estão a querer cobrar. Está a perceber? Estão a querer cobrar desde que nasce. O país, os governos, os partidos são todos contra as empresas. São todos Não contra as penso empresas. nisso. São. Não penso Enquanto nisso. isto se mantiver assim, não há hipótese. E isto não é... Peço desculpa. E isto tudo que eu acabei de dizer não é desvalorizar um setor decisivo na nossa região. Não digo no Diga país. lá, porque é na que as nossa região, pedreiras que é o está tudo turismo. parado? O turismo é evidente ter o papel dele e forte. E ainda bem que o temos, e a gastronomia, a enologia, isso tudo.
Mas Ninguém isso não aguenta o invalida, socialismo, senhor. isso não invalida o cluster das pedras naturais e minério, o cluster aeronáutico, o Porto de Sines, etc. Mas podemos ter isso tudo. E as empresas? Mas eu aí. Não, tem que andar com as empresas ao colo, não é perseguir as Passo- empresas, eu não só é percebo. com ideias socialistas que isto Mas, vai para a Miguel, frente. mas Não para- tenha para- dúvida. para Então, concluir. a gente, através dos fundos comunitários, financia as empresas e você diz que Vocês perseguem as financiam, vocês empresas. financiam. Bolas. Olha só, Você não sabe o que está dizendo. desculpe lá. Miguel, sei para concluir. completamente o que estou a dizer. Você só sabe. Você devia ser um parteiro. Um parteiro. Um parteiro. Você é enfermeiro parteiro. Ah, é? É, nem é médico sequer. É enfermeiro parteiro. Você assiste ao parto, mas depois não assiste ao desenvolvimento da criança. Não, não, Você ao arrebenta contrário. com a criancinha logo. Não, não. É, como eu estou a dizer. É Ouça, exatamente essa- ao contrário. Eu queria Ouça, só- queria não só- há hipótese. Porquê é que as Uma questão empresas para de mármore está tudo fechado, ou quase tudo fechado? Porquê? Pergunta aos empresários, não me pergunta a mim. Mas eu respondo-lhe, não é sem ser empresário. Ninguém aguenta os preços, os impostos sobre tudo. Ninguém aguenta o custo da energia comparando com Espanha, que está aqui mesmo ao lado. Ninguém aguenta a burocracia. Ninguém aguenta nada. O país tem que mudar em relação à maneira como olha para as empresas. Enquanto não mudar a maneira como olha para as empresas e andar com elas ao colo, epá, Miguel, não Fica- não tem essa hipótese. conversa não me... Sabe onde é que vai tudo Não parar? Só lhe vou dizer com Sabe um o que é que termo, Para com um terminarmos. termo nosso. Não me enfia a carapuça porque eu sou exatamente... Porque você não é socialista. Sou. Não é. Você nem sabe o que Dessa, é. da Sou, discussão. sou. Da Olha, discussão. sabe o que é que isto acaba? É tudo empregados da Câmara. Vai tudo trabalhar para as câmaras. Sabe porquê? Porque é socialismo. Não. É, sim, tal e qual. Miguel, deixe-me então seguir aqui para o próximo tema, já que falou de câmaras municipais. Estamos na reta final do programa, temos 10 minutos. 200 câmaras no país vão ceder o IRS, ou parte dele. Há 43 que vão mesmo devolver totalmente o valor a que teriam direito. O valor a que as câmaras municipais têm direito é 5% do valor de IRS cobrado no seu município. No Alentejo, Gavião, Fronteira e Arronches devolvem todo o IRS, que poderia ficar no município. Olha, o IRS. O mesmo fará Lisboa. Évora ficará com 4% do IRS no total de 5%, portanto devolve um ponto percentual. Filipe Palma, estes municípios devolvem IRS porque não têm cobrança de IRS? Não. Partilha dessa... Eu não partilho nada. do que disse eu aqui devo o dizer que Miguel. sou contra isso. Contra... E agora chamo-me ele, chamo-me o que quiserem. Sou contra a devolução. O IRS é pago. O município tem 5% dessa arrecadação do seu concelho, é do município. Porquê é que eu digo que não tem que devolver aos municípios? Porque o município, com essa receita, tem muito que fazer. Apoio aos bombeiros, apoio às IPSS, apoio ao desporto, outro tipo de investimentos municipal em vez da demagogia, porque, mais uma vez, estamos em ano eleitoral, em vez da demagogia da devolução. Portanto, esses 5%, que são uma arrecadação do município, o que eu admito, decidido em Assembleia Municipal, era uma proposta deste estilo. Nós arrecadamos tanto do nosso orçamento, temos aqui centenas, cento e não sei quantos mil, ou 1 milhão, o que for, ou dezenas de mil, como ele dizia do Gavião, se calhar é dezenas de mil, dos 5% é dezenas de milhares. Pronto. Temos aqui isto que vem da arrecadação a que temos direito, os 5% do IRS que pagamos no Conselho dos nossos municípios. Temos aqui o Lar da Santa Casa, temos aqui os bombeiros do coiso, temos aqui o desporto. E a partir dessa verba demonstraram onde é que se aplicava ia... nisso. Mas de forma, portanto, transparente, dizia Transparente. este valor vai Este ser valor distribuído é desta tal e maneira. Vocês não perguntava na Assembleia Municipal qual é a proposta que acham uma coisa, tanto para os bombeiros, eu podia levar já como Presidente da Câmara uma proposta. Epá, para os bombeiros tanto,
para o Clube da Terra, sem ser para os séniores, para promover o desporto das camadas jovens, mais tanto e coisa, o que é que acham? Em vez de estar a devolver. Epá, eu não tenho dúvida nenhuma que era isso que fazia. Miguel, O resto é devolver, demagogia. neste caso, o que acontece é que na próxima declaração de IRS existe um campo que se chama benefício municipal, se eu não me engano. Não quero estar aqui a falhar com o termo, mas o que é que acha? E os colegas dele pensam sempre, a gente cobra e depois a gente pensa o que faz com o cobra e se calhar nada. a gente às vezes, depois quando nos Quem cobra é as apetece, em determinadas finanças. condições, a gente devolve. Oh, senhores, não cobrem! Logo à partida, não cobrem! Deixem as pessoas trabalhar e ganhar e não cobrem! Em vez de estarem a devolver. Mas quem são vocês para me devolver Mas não uma é coisa vocês. que é minha? Tem que E haver- vocês é que me devolvem? Não, Eu não tenho nada. Não é sua nada. É minha, é minha. Não. Cobrem menos. O seu Metam uma pago- taxa mais baixa. Cobrem menos. Os impostos, o IRS, nomeadamente o IRS e o IRC, são impostos mais que legítimos e que têm que ser pagos. Depende das e taxas. que têm que ser pagos. Depende das taxas, senhor. Depende das tenha taxas. sobre Eu isso não posso dúvida ter, nenhuma. desculpa lá, eu não posso ter um restaurante, trabalhar 20 horas por dia, está a perceber? E depois ir dar o dinheiro a uns gajos que, cheios de boa vontade, depois me devolvem algum. Não, cobrem menos. O IRC não. É o IRS Não, que mas está é que. falando. Não, então uma Mas pessoa neste pode caso, trabalhar em nome próprio. Miguel, mas neste caso é um exemplo de, se Epá, calhar, não cobrem. de Não devolver. cobrem. Tem que cobrar até De que haver dizer que a taxa é impostos. mais Cobrem baixa. menos. Têm que cobrar, cobrem menos. Em vez de estar a devolver, cobrem menos. É que você quer que as pessoas venham para cá viver e às vezes até viver cá e trabalhar em Lisboa e depois a seguir É o que em eu empregos melhor pagos e depois a seguir É o que eu vem acho. o IRS como uma carga evidente no orçamento desses jovens. Está a perceber? É má. Cobrem menos. Se querem que eles venham para cá, cobrem menos em vez de estar com essa história das devoluções. Eu tenho alguma vez que pedi que me devolvam alguma coisa que já era minha, fruto do meu trabalho, das 20 horas por dia que eu trabalhei, enquanto que os golosos Não é trabalham nada 7. seu. Oh, senhor. É então, do Estado, é qual fruto Estado do nem bem imposto está? que o senhor Socialista. pagou. Você é um socialista. Não sou nada. Oh, mas Ah, esqueça sou, isso. Sou. Agora, Não sou nesse agora, sentido. Não sou nesse sentido que você Miguel, quer. acho que Sou. o Miguel pregou-lhe agora uma partida que foi, virou a conversa ao contrário e o Filipe, Nada. Querem um então, Alentejo, andar para a municípios, neste caso, mudem um bocadinho de ideias, senhores. Deixem Sabe essas como é que ele ideias anda para a velhas frente? de caca. Anda para a frente mais com as minhas ideias que com as suas. Isso é que era Não tenho bom. sobre isso dúvida nenhuma. Isso é que era bom. Isso é que era Você, mesmo como bom. empresário, também tem uma parte boa. Mas fica por aí. Essa parte. Não, até fica por aí porquê? Depois no resto estica-se muito. Ah, senhor, eu faturo mais que você. Eu gasto Muito mais que mais. você. Você Eu é gasto mais rico, eu que não você. sou. Eu crio uma economia muito mais próxima de você. Como é que você se atreve a dizer isso, senhor? Eu pago muito mais a IRS do que você. E por aí fora, etc, etc, Não, de etc. IRS não sei. Paga, Mas não sabe, mas sei eu. Você deve pagar IRC também. Também, pago as duas coisas. Eu pago tudo. Mas não quer que me devolvam nada. Quer que... rico. Epá, não sou nada rico. E eu não Mas- tenho inveja nenhuma. Ainda bem que Ouça, é. eu sou daqueles Ainda que... bem que é. Eu não nasci Digo-lhe já. cá. Ainda bem Eu que é não rico. nasci cá, vim para cá numa altura em que isto era dominado pelo socialismo. Isto agora está muito melhor na minha direção e eu ainda quero que continue a melhorar. Mas para isso é preciso vocês irem mudando de ideias, mudando. Não tem razão. Sejam mais amigos das empresas. Mais Mi- ainda. Mas, então, vocês só cobram, só mas prejudicam. já falámos disso, mas Você está a falar Filipe, sem saber. Filipe, Não estou, não. Você é que pensa as coisas de uma maneira Filipe, que está mal pensada. mas deixem-me, para concluir o tema, Filipe, o que é que leva as câmaras a decidir que devolvem tudo, não devolvem nada, devolvem 1 ponto percentual, 2 pontos, por exemplo, Évora devolve 1 ponto percentual, mas Beja, Cascais e Coimbra ficam com tudo. Acho O que é que acha decidem que está isso em por trás? Assembleia Municipal. Sim, mas competição entre o que é que pode câmaras. estar atrás, É por trás desse completamente- pensamento político, dessa decisão? É o pensamento de cada Câmara. É a prova. Mas é por questões das finanças do município, por questões da ação política, por questões porque de eu acho populismo que político. mais do que por questões de finanças, é por questões de propaganda política, que é o termo é esse, propaganda política. Mas então... Eu estou mesmo a ver, por exemplo, você disse aí Beja, Não, foi. Beja, não Cascais e devolve nada. Coimbra não devolvem nada. Beja não devolve. Não. Então pronto, é aqui ao pé de mim
e ao pé da minha vidigueira. Beja, na campanha eleitoral daqui a 6 ou 7 meses, vai haver forças do Miguel Louro e do que agora está aqui a dizer isto, e do PCP, por exemplo, a dizerem assim: não devolveu nada do IRS, contra essa decisão. Não tenho dúvida nenhuma. Então, mas qual é o mal? Eu sou de Estremoz e de Évora, não é? É onde eu exerço a minha vida. Estremoz, Évora. Estremoz dá-me umas facilidades que Évora não dá. Porquê é que eu não tenho residência em Estremoz? Se me dá mais facilidades. É disto que estamos a falar. Não, você é que sabe porque é que não tem. Não, eu posso estar num lado ou no outro. E amanhã até posso ir residir para a Vidigueira. Mas tem residência onde? Quando tem que ir votar, vota em Évora ou em Estremoz? Ou seja, eu não olho para nada disso. Eu tenho Não, residência em Estremoz. A residência é Estremoz. Estremoz. E Estremoz. É em Estremoz que vota. Ó, senhor, mas Estremoz O seu pode... círculo eleitoral Mas é Estremoz Estremoz. pode ser agressivo em relação a este aspecto e Évora facilitar mais. Mas eu vou continuar a Estremoz. Porque eu não mudo porque me empurram para aqui com uma bandeirinha ou me dão aqui um croquete. Eu não quero saber disso para nada. Mas Isso é os socialistas é que ligam a isso. Não. Eu não ligo. Eu já lhe acabei de dizer que eu não devolvia e explicava o que é que Fica fazia também o dinheiro. essa eu visão. não vou nisso. Fica, de um lado, o Filipe que diz que este valor devia ser, já que é cobrado, ser totalmente aplicado pelas câmaras. O Miguel diz que não é por aí que as pessoas vão estar num sítio ou noutro ou tirar partido de qualquer devolução. Chegamos ao final do programa de hoje, porque o tempo já lá vai, e chegamos assim ao fim desta conversa franca, cujo encontro está marcado consigo aqui na DNFM, de hoje a uma semana novamente, no FM, também em dnfm.com e no canal do YouTube, para ver, comentar também se quiser, quando quiser. Até de hoje a uma semana.